Agora são 12 horas e 15 minutos, 32 graus, fazendo em Foz do Iguaçu. Voltamos com o programa Contraponto, a Voz do Povo, aqui pela Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, depois do horário eleitoral gratuito, né? E voltamos, já está na linha com a gente, o Piola, Gilmar Piola, superintendente de comunicação de Itaipu Binacional, para falar sobre esse novo voo diário em Foz do Iguaçu. Chegou ontem um avião da Avianca, né? A Avianca Brasil. A Avianca é uma empresa colombiana, mas já atua em toda a América Latina com voos internacionais para Nova York e tal. E agora tem um voo diário Foz do Iguaçu, São Paulo. É isso, Piola? Qual é o impacto para o nosso turismo desse voo? Bom dia. Bom dia, Dante. É uma conquista importante para Foz, porque só faltava, das grandes companhias aéreas nossas, brasileiras, só faltava a Avianca operar em Foz do Iguaçu. E a gente conseguiu agora essa parceria. A Avianca está chegando inicialmente, desde ontem, já com um voo direto para Guarulhos, e a partir do dia 8 de maio com mais 2 frequências, ou seja, serão 3 voos diários, 2 para São Paulo, Guarulhos, e 1 para o Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão. Piola, isso influencia de que maneira o nosso turismo, a Foz do Iguaçu? São quantas pessoas a mais, né, que chegam por dia aqui em Foz com isso? Isso vai representar, essas 3 frequências diárias vão representar mais de 170 mil assentos por ano para Foz do Iguaçu. Isso equivale aí a 10% do movimento, aí, um pouco menos, 10% do movimento do Parque Nacional do Iguaçu, e cerca também de 7% aí do movimento esperado este ano para o nosso aeroporto. Mas é um número considerável, porque conecta com as conexões domésticas da própria Avianca. A Avianca que tem hubs em São Paulo, Guarulhos, em Galeão, no Rio de Janeiro e Brasília, com mais de 230 voos diários em todo o Brasil. Conecta esses voos para Foz e, ao mesmo tempo, conecta as companhias aéreas parceiras da Star Alliance, que é uma parceria global da Avianca, que é integrante da Star Alliance, que tem 28 companhias no mundo todo, né? E muitas dessas companhias voam para o Brasil, como a United, que voa para os Estados Unidos, a Lufthansa, que voa para a Alemanha, para a Europa, a ANA do Japão, a Air China, a TAP de Portugal, enfim, são diversas companhias, são 28 companhias aéreas que podem estabelecer conexões com a Avianca para trazer passageiros para Foz do Iguaçu, tá? A chegada da Avianca e essa parceria dela com outras companhias mundo afora resgata muitas rotas que tínhamos perdido com o fim da Varig, né? Com a falência da Varig, Foz do Iguaçu ficou meio descoberto aí com alguns destinos, e a gente resgata isso agora com essa parceria com a Avianca. Piola, além de melhorar o atendimento do destino Iguaçu, cria mais opções para a população da cidade, para aqueles que vêm para Foz do Iguaçu, e ao mesmo tempo esse novo voo, essa nova empresa que entra, amplia a concorrência, ou seja, só vantagens que acabam acontecendo a partir dessa conquista. Eu não tenho dúvidas disso, que a chegada da Avianca vai tornar o destino Iguaçu mais acessível, né, aos brasileiros e também estrangeiros que usarem conexões. Vai aumentar a competição entre as companhias aéreas. O custo do aéreo sempre foi um problema para nós, e a gente acredita que a entrada da Avianca vai contribuir para baixar um pouco os preços, né? É claro que os preços são muito dinâmicos, né? Enfim, depende da oferta e também da ocupação. Tá, mas a gente acredita que com esses feriadões todos, este ano, o destino Iguaçu em evidência, sendo muito bem falado, muito bem comentado e muito bem aprovado também pelos turistas, né? Tanto é que no final do ano nós fizemos uma pesquisa que indicou que 98% dos turistas que nos visitaram gostariam de visitar novamente e recomendariam
ninguém disse que não recomendaria para familiares, para amigos, parentes, enfim. Isso é um marco para a gente, né? Foz do Iguaçu, que tem uma ótima relação custo-benefício nos atrativos e também na hotelaria, agora também vai ter no aéreo, né, com a chegada da Avianca. São quantos voos diários no total, Foz do Iguaçu, Piola? Olha, eu acredito que com esses 3 da Avianca agora, tivemos algumas mudanças, né? Porque terminou a alta temporada. Na alta temporada nós conseguimos 70 voos extras semanais para cá. Foz do Iguaçu foi o destino que mais conseguiu voos extras aí nessa alta temporada. Mas eu acredito que agora, nesse período de baixa, serão, com esses voos da Avianca, cerca de 27 voos diários. 27 diários ou regulares. Ok, muito bem. Piola, mudando de assunto, né, mas ainda falando sobre turismo, essa informação de que o Parque Nacional, o lado argentino do Parque Nacional do Iguaçu está fechado hoje e amanhã porque estão tentando capturar um puma, né, que estava circulando pela área turística, isso afeta alguma coisa ou não? Ou só deixa o turista mais 2 dias aqui esperando reabrir? Eu acho que aumenta o movimento no nosso lado, no Parque Brasileiro, né? Se bem que a gente também corre o mesmo risco, né? Esses felinos estão crescendo e estão se reproduzindo no Parque Nacional do Iguaçu. Isso é sinal de que há preservação, que os 2 parques estão sendo bem cuidados, né? Mas de fato isso aconteceu. Era uma criança de 4, 5 anos quase foi atacada por esse puma, né? Ou seja, ainda bem que não aconteceu nada de grave, né? Acredito que essas situações podem acontecer também em ambos os lados, né? Dias atrás, o Ivan, que é o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, aqui do lado brasileiro, chegou a suspender caminhadas e passeios ciclísticos ali na rodovia das Cataratas, no interior do parque, por conta de um casal de onça que estava tendo filhotinhos, e a onça estava muito, poderia, a gente não tem como saber a reação do animal se alguma pessoa chegar perto dos filhotes, né? E ela teve filhote, 1 ou 2, a gente não sabe direito quantos são, mas teve bem ao lado, bem próximo da rodovia, né? Isso é um sinal também, enfim, acho que a gente não tem que ver isso como um alarmismo, como um problema para o turismo, muito pelo contrário. Acho que isso mostra que a vida no parque, né, que os nossos parques estão sendo bem preservados e acho que o grande chamariz que nós temos nas nossas cataratas é que as nossas cataratas estão ali em meio a uma rica biodiversidade, e esse eu acho que é o nosso maior diferencial em relação, por exemplo, a Niagara Falls e a outras quedas que são atrativos turísticos. Muito bem, Piola, obrigado então pela participação, parabéns por mais essa conquista aqui para Foz do Iguaçu, né, que é mais geração de emprego, porque não vem só o avião da Avianca, mas também uma equipe em terra trabalhando aqui, né, com escritório, com venda de passagens, tudo isso. Piola, obrigado. Eu que agradeço o apoio de você e de toda a equipe aí da Rádio Cultura. Um bom dia para você e para todos os ouvintes. Bom dia, 12 horas e 24 minutos, 33 graus a temperatura. Antes de chamar nossos entrevistados que estão aqui, da CIF, da OAB e do Observatório, o doutor Nelson Rodrigues está na linha com a gente, direto de Curitiba, né, via Skype. Doutor Nelson, bom dia. Bom dia, Dante. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Só confirma para mim se a minha qualidade de som chega bem, Dante. Tá muito bem. Parece que está no obrigado, estúdio. Então. Eu quero cumprimentar também os convidados aí do jornalismo da Rádio Cultura, porque esse é um assunto eu quero falar apenas 2 minutos, Dante. Ontem, até andando em alguns corredores de repartições públicas aqui de Curitiba, com alguns colegas já de longa data, conhecendo e tal, e eles rendendo homenagens ao trabalho que a Rádio Cultura está desenvolvendo, principalmente nessa época de eleição aí na cidade de Foz do Iguaçu, né? E a forma democrática. E eu estava ouvindo atentamente a entrevista anterior com o Dr. Osli, assim como as demais, ontem com o Tenente Coronel Jankel, com o Irineu, com o candidato Chico Brasileiro, e eu acho que a Rádio Cultura nesse momento presta um largo serviço. O Dante, nessa excepcionalidade da eleição, eu particularmente fui sugerido evidentemente de fazer debates na Rádio Cultura com os candidatos a prefeito.
E é claro que não é uma falsa modéstia, não. A gente reconhece, por exemplo, a expertise e as condições técnicas que são incomparáveis e para melhor, por exemplo, de uma RPC e das demais emissoras de televisão, TV Naipí, etc., né? Que se debruçam nesse entendimento de fazer, digamos, debates. E tem a condição do recurso técnico, visual. E aí, quando tem aquele ato de ninguém tá falando, coisa parecida, você está enxergando o movimento do candidato, a roupa dele, o penteado, a cor da gravata, e tudo isso vai sendo motivos de comentários entre o telespectador, e é claro que a televisão, então, para encerrar, ela tem um poderio muito maior, além do que, por exemplo, a própria RPC tem já historicamente acompanhado debates nas principais cidades. Ela, nesse momento, imagino eu, por uma questão de grade de sua programação e sendo apenas um interesse específico de Foz do Iguaçu, talvez não possa mudar a sua grade no sentido de propiciar um debate. E o que a gente até gostaria que todas as emissoras pudessem fazer isso, porque eu penso que numa discussão dessa, quanto mais ampla em todos os veículos de comunicação, em todos os canais, é melhor. Aí a Rádio Cultura, eu particularmente enxergando isso, nós estamos aventando a possibilidade, sim, de fazer um debate, e até porque foi perguntado para o doutor Osli, digamos, da possibilidade de ele participar de um debate com os demais candidatos, e ele disse já que sim, acredito que os demais candidatos também, e nós criarmos, junto então com a Gazeta do Iguaçu, a nossa querida Gazetinha, a Gazeta Diário do Iguaçu, as condições técnicas e viabilizar um espaço e uma condição técnica de poder fazer um debate minimamente que atende à expectativa do nosso ouvinte, quem sabe usando desses recursos que hoje nós temos, de a pessoa que ouve a Rádio Cultura também vê do estúdio, possa enxergar. A capacidade individual da nossa equipe, se somada, por exemplo, à capacidade dos jornalistas que tem na Gazeta, dessa eu não tenho medo. Essa aí nós vamos para qualquer local, e acredito que a nossa turma da Rádio Cultura com o pessoal da Gazeta dá conta do recado. Eu apenas tenho sempre uma preocupação com a condição técnica, né? Por quê? Porque o ouvinte da Rádio Cultura tem um modelo de ficar ouvindo as entrevistas e tal, e assistir um debate naqueles moldes que as emissoras de televisão elas apresentam. Então esse é além do que nós iniciamos já também, Dante, um processo de pesquisa, de contratação de pesquisa, e é muito provável, porque isso depende também de uma burocracia do Tribunal Regional Eleitoral, né, da gente poder divulgar pesquisas da preferência de votos em Foz do Iguaçu. E evidentemente que vocês sabem da independência, da imparcialidade da Rádio Cultura em relação aos processos eleitorais havidos nos últimos, o que ocorreu, por exemplo, em termos de eleição, tanto em nível federal, estadual ou municipal, e nós sabemos do índice de audiência que a Rádio Cultura dá, e imagino eu que, além da capacidade de informação, a credibilidade com que ela faz isso. Então a gente, inclusive, sempre agradece esse reconhecimento da população de Foz do Iguaçu. Em relação aos nossos convidados, que eu queria colocar uma situação que eu estava lendo ainda aqui online, entrei aqui na internet, estava vendo a matéria publicada na Gazetinha do Iguaçu. Sim. Em relação a uma informação que teria partido do Observatório Social, dizendo que as páginas da internet que devem dar conta daquilo que se arrecada, daquilo que se gasta dos órgãos públicos, e especificamente da Câmara de Vereadores, não estariam sendo atualizados. Isso houve uma polêmica entre redatores, entre direção da Gazeta junto com a Câmara de Vereadores. Olha, a Rádio Cultura, e aí eu estou vendo também no site da Rádio Cultura, então, que a CIF, a OAB, outros órgãos, Observatório Social, estão lançando uma campanha em prol da moralidade das instituições públicas. Isso também foca para o lado da nossa Assembleia Legislativa local, a nossa Câmara de Vereadores. Ok. E olha, eu fico extremamente feliz, Dante, aos nossos convidados aí, porque eu pensei que até que a Rádio Cultura, que iniciou esse ano, batendo em cima de assessores, pudesse ficar pregando no deserto. Graças a Deus, não.
o entendimento dessas entidades, que sempre foi muito sério e que foi muito correto, que inclusive fizeram entendimentos com a Câmara de Vereadores no início do ano, propondo que se investigasse, que se processasse e que se concluísse da forma mais democrática possível a presença de vereadores envolvidos com a Operação Pecúlio, né? A questão dos assessores. Eu chego a avançar hoje, por exemplo, eu não sei por que vice-prefeito, por exemplo, no Brasil recebe salário. Ora, no que se move um vice-prefeito? O que se move o vice? Essa instituição vice. Se ele for um sujeito correto, tudo bem. Ele pode até servir como um secretário, aí sim, até acho que a remuneração é justa. Mas todo vice, para mim, ele se move na expectativa do titular faltar. É a única coisa a contribuição que ele tem no momento. Ora, se for preciso, então que se pague daí, quando ele estiver ocupando o cargo, por vacância, por qualquer impedimento, que é aquilo que está na legislação. Eu chego a avançar nisso. Para mim, já não tem salário de vice-prefeito. Não tem que ter vice-prefeito remunerado, a não ser que exercite lá um cargo de secretário, muitas vezes tem grande capacidade para ser, né? Enquanto a isso não discute, e aí vai dar um expediente numa secretaria, colaborar com o prefeito, sei lá, seu chefe de gabinete, sei lá que cargo for. O que eu não entendo é por quê. Eu não faço nada, sou vice, tomara que não aconteça nada, e continuo de vice recebendo. E aí eu chego na Câmara de Vereadores. Eu sei que tem vereadores que não estão compreendendo o nosso discurso, mas são muito poucos os canais que colocam, digamos assim, no ralo, seja da corrupção ou do mal feito, são poucos os canais numa Câmara de Vereadores. Um deles são os assessores. Caramba, se negocia isso antes das eleições. Então a rádio, esses órgãos, estão oferecendo à Câmara de Vereadores todo um respaldo para que não se cometa os mesmos erros do passado. E aí a Câmara de Vereadores vai se diferenciar. E aí a sociedade vai bater palma para os vereadores. O cargo de vereadores remunerado sequer foi questionado alguma vez, até há entendimento de que ele não é tão bem remunerado assim pelo orçamento que tem Foz do Iguaçu, por tudo aquilo que representa a Câmara de Vereadores. Agora, assessores ganhando no bruto R$11 mil, você vai lá, pega o currículo do sujeito, tem um ensino fundamental, eu não quero dizer que ele não seja merecedor de uma boa condição, mas tudo tem lá seus limites. Tudo tem seus limites. E também não quero fazer certas comparações que às vezes a gente faz. Quanto ganha o garçom, quanto ganha o caixa daqui ou dali. O que nós temos que fazer é uma comparação. O que faz esta pessoa? Por que ela tem que ser remunerada com isso? Isso é que eu acho que nós temos que fazer. Então eu quero dar parabéns mais uma vez, colocando aqui. Eu não quero entrar no mérito da discussão entre um órgão de comunicação, que é a Gazeta, e a Câmara de Vereadores, como se eu fosse ser o juiz dessa contenda. Mas o que eu acho é o seguinte: é o único lugar no mundo que democracia funciona, e tem vários lugares no mundo que democracia funciona, é quando a imprensa tem toda a liberdade para poder expressar. Ela é o olho da população, ela é a voz da população, ela é a manos alongada daqueles que querem que seja versado bem o dinheiro público. Falei muito pelo pouco que eu ganho, né, Dante? Doutor Nelson, eu tenho certeza que a opinião de quem está aqui é igual à sua, né? Até porque eu já conheço do pessoal que está aqui, já vieram, já falaram sobre isso e hoje apresentaram, inclusive, propostas muito parecidas. Eu acho até que eles estão sendo muito bonzinhos. Eles estão propondo 2 assessores por vereador, ganhando até 50% do salário do vereador. Eu acho que não é necessário nenhum. Vamos caronchando o esteio da casa deles. Não tem problema se seja 2. Vai aos poucos. Vai aos poucos, né? Então tá bom. Doutor Nelson, mais alguma coisa? Não, obrigado, parabéns aí pela forma que vocês estão conduzindo o programa. Ok, então, obrigado pela participação. São 12h35, então eu já cumprimento. O que o doutor Nelson falou sobre a Gazeta Diário de Notícias, a Gazetinha, é que ontem a publicação da Gazeta trouxe que o portal da transparência da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu era desatualizado, ou seja, não estava sendo alimentados com os atos da Câmara o site. E eu confirmo que é verdade. Foi atualizado em janeiro e até esse mês não havia realmente sido atualizado. Foi atualizado na última semana.
Aí eles estão com a desculpa de que o jornalista Bruno Soares da Gazeta está mentindo, porque estava atualizado quando saiu a publicação da Gazeta, mas estava 3 dias antes. Tá? Então, de janeiro a março, realmente estava desatualizado, não estava com os nomes dos assessores que foram nomeados dos vereadores, até o início de março não estava, eu mesmo já tinha procurado, então ele não mente. Tá? E, como sempre, quando a coisa vai mal para o lado político, a culpa é da imprensa, né? A imprensa não faz nada além de noticiar aquilo que está acontecendo no meio político, mas o Trump está botando a culpa na imprensa dos Estados Unidos, né? A Dilma colocou também a culpa na Globo, dizendo que era golpe. E hoje pela manhã eu estou sabendo também que a prefeita Inês, vereadora, que ocupa o cargo interinamente da prefeitura, também fez críticas à imprensa. Então, eu acho que quando a culpa é da imprensa é porque o político não vai bem, provavelmente, né? Ou se a gente começar a falar bem, eles melhoram. Não, né? E a culpa também é da OAB, do Observatório Social, da CIF, que não, esse pessoal que fica aí levantando essas coisas. Então, que bom que não... porque inclusive, eu não sei se é equivocado ou não, o presidente da Câmara, Rogério Quadros, né, ele chegou a dizer que a corrupção não é culpa dos políticos, mas sim da imprensa, da CIF, da OAB e do Observatório Social, que não fizeram sua parte fiscalizando. Ora, se a Câmara fizesse o trabalho dela, na minha opinião, se fizesse bem feita, sequer precisaria existir Observatório Social, para começar, né? Mas eu vou também falar aí muito por pouco que eu ganho, como diz o Dr. Nelson. Leandro Costa, presidente da CIF, bom dia, boa tarde quase já, né? Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Juliano Bach, do Observatório Social, que é presidente lá, Bíssigo, que se pronuncia? Bíssigo. Então tá, Bíssigo. E o Walter Ferreira, Dr. Walter, presidente da OAB Foz do Iguaçu, estão aqui porque a OAB lançou, na manhã de hoje, foi? Domingos. Dr. Walter Domingos. Daqui Ferreira. Lançaram, foi quando que foi, Leandro? Foi hoje de manhã? Foi hoje pela manhã, né? Uhum. Que é a campanha pela moralização da política, lançada então por essas entidades, e que vem aí com 4 propostas. A primeira delas, inclusive, já está sendo implantada na Câmara, né? Que é a abertura imediata da comissão processante para apuração da quebra de decoro parlamentar dos vereadores eleitos e suplentes denunciados na Operação Pecúlio. Ontem esteve aqui a vereadora Nancy Rafaim, que é presidente dessa comissão, né? E a comissão já está em andamento. Então, que bom que desses 4 itens, o primeiro já foi atendido, né, Leandro? Obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Dante. Obrigado a vocês pelo convite novamente. Bom dia a todos os ouvintes da cultura. Nesse primeiro ponto que você já colocou, Dante, que é uma das reivindicações da nossa campanha, a gente pede para que sejam incluídos também todos os vereadores eleitos, reeleitos e suplentes que estão indiciados na pecúlio. A gente sabe que a comissão processante ela vai atuar em 5 nomes, em 5 vereadores, né, os quais participaram daquela posse que a gente define como vexatória para o nosso município, e são os 5 vereadores que estavam presos naquele momento, né, que estão nessa comissão. Não tenho a informação segura de que os outros envolvidos, né, estariam nessa comissão processante, e é isso que a gente pede nesse primeiro item. Entendi. Então, eu acredito que os suplentes não estão, né? Estão 5 vereadores que, isso, inclusive, chegaram a ser presos. Presidente do Observatório Social, Juliano, obrigado pela presença outra vez aqui. Estamos aí, né, Dante, nessa batalha, né? É uma batalha que nós começamos já anteriormente, né? A questão dos assessores, por exemplo, que é uma coisa que já debatemos aqui num programa específico sobre isso, né? Sobre os assessores da Câmara. Não é uma coisa que a gente vem pedindo agora, é uma coisa que em 2014 a gente já começou a apontar. Lembrar também a campanha que nós fizemos quando tentaram, não foi a única vez, mas várias vezes tentaram aumentar o número de vereadores, né? E nós, junto com a CIF e outras entidades, também se posicionaram contra o aumento de vereadores. E mostramos, através dos gastos da Câmara, que já era superior ao que nós deveríamos estar gastando, né? Então, é algo que a gente começou a apontar lá no nosso quadrimestral, que é a nossa prestação de contas, nosso relatório. Lá em 2014, nós começamos a apontar. Fazem praticamente 3 anos que nós estamos mostrando que é muito gasto. De lá para cá, aumentou o salário, né? A gente não tem direito à profundidade da informação do porquê, né? Mas assim, um dado, por exemplo, do portal de transparência da própria Câmara, que em meados de 2016 era 7.463, até foi divulgado várias vezes esse valor na imprensa, só que em novembro de 2016 estava o ganho bruto de 7.766, e agora em janeiro já apareceu 7.985.
Então, a gente não sabe por que essas diferenças de valores no ganho bruto, né? Mas a gente percebe que precisa ter uma atenção, a população precisa se voltar para isso. Essa campanha eu estava comentando hoje de manhã, é uma forma de reverberar aquilo que nós temos ouvido da sociedade, o clamor popular, aonde nós vamos, as pessoas cobram uma atitude diferente. E eu acredito que quando a sociedade se postar diante disso de uma forma diferente, encarar com seriedade, isso vai ser levado a sério. É bom também aqui colocar esse contexto que foi criado de gestão passada, nós entendemos que não tem a ver com gestão atual, ok? Então, assim, mas esse contexto gerado na gestão passada nos faz criar um alerta para que isso não volte a acontecer, né? Porque senão os vereadores eles ficam numa posição de que nós estamos incriminando eles pelos atos passados. Não é isso que está sendo colocado aqui, ok? Mas assim, como todo ser humano deve aprender com os seus erros, eu acredito que o que foi manifestado de erro na gestão passada, mesmo com tantos órgãos fiscalizadores, mesmo com tantos olhares, tantas pessoas indo a fundo, mas veja que precisou desencadear uma operação de polícia. Teve que investigar para conseguir descobrir tantas denúncias de corrupção como foram levantadas. Então, assim, isso nos diz que precisa de mais controle, precisa de mais transparência, precisa mais da sociedade envolvida no processo público para que não haja espaço para isso acontecer de novo. Porque senão, no final das contas, quem paga a conta é a população, é a sociedade. É isso que nós não queremos. Nós não queremos mais pagar essa conta. Está muito cara para nós. A prefeita interina Inês Weismann, ela divulgou um comparativo dos cargos comissionados lá de 2005, né, até hoje, e mostrando aí que os números diminuíram, né? Dá para fazer uma avaliação já disso, presidente? Ainda está? Olha, é muito difícil nós apoiarmos ou entendermos que há necessidade da Prefeitura de Foz do Iguaçu ter 274 cargos comissionados, né? Para mim, eu não vou nem colocar aqui a necessidade. Para mim é a questão ilógica de nós estarmos vivendo na sociedade hoje um momento em que se tem dificuldade para tampar o buraco da estrada, para reformar um PA ou para prestar uma saúde de qualidade. Esses dias atrás, vocês devem ter debatido esse assunto aqui, não sei se foi ventilado aqui em algum dos programas, os dentistas estavam parados porque não tinha material para fazer, né? Aí, assim, como que eu posso explicar que eu não tenho dinheiro para tampar o buraco ou para comprar o material do dentista para prestar um atendimento à saúde ou reformar o PA, mas eu tenho dinheiro para empregar 274 pessoas que não prestaram concurso público e que vão prestar um serviço sem necessariamente ter algum requisito técnico que os qualifique, né? Porque isso fica a cargo do gestor. Não há uma equiparação legal que filtre isso. Então, embora o gestor tenha muito bom senso, eu não tenho essa garantia, né? Eu tenho dito aqui, o Nélio já escutou, eu falo assim, um prefeito não consegue trabalhar com 6 mil funcionários públicos, que é o que tem a Prefeitura de Foz do Iguaçu, não vai ser 274 que vai resolver o problema, né? Então, acho que um número aí de 30 seria mais do que... E aproveitando e colocando o Dr. Walter, Walter Cândido Domingos, que apresenta a OAB. Da OAB, junto com o Juliano, do Observatório, o Leandro da CIF, a campanha Basta de Vergonha, me parece, está colocando assim... É o limite, não tem mais um milímetro para avançar, não se aguenta mais essa situação. O que vocês têm programado? Tem aí as reivindicações, mas o que vocês têm programado, as 3 entidades, para esse envolvimento da sociedade como um todo e realmente que esse grito chegue ao ouvido e que não hajam pessoas surdas do outro lado que façam de conta que simplesmente é só mais um grito, é só mais um basta sendo dito no meio de tantos que já têm sido proclamados na cidade. Dr. Walter, fale para nós. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia Dante, Nélio, aos ouvintes da nossa querida Rádio Cultura. Na verdade, nós temos programado, além do lançamento hoje e contando com o apoio de toda a imprensa iguaçuense, nós queremos levar toda
essa campanha a toda a sociedade iguaçuense. Queremos que ela nos apoie, que elas venham junto com nós. No domingo estaremos lá na feirinha, né, Leandro? Isso. Distribuindo cartazes, camisetas e bottoms e conclamando para todos que venham nos apoiar nesse dia, e vamos buscar que no dia 2 de abril, no dia da eleição, todos que tenham a camiseta vão para votar vestindo a camiseta, para que a sociedade demonstre realmente que, é o que você disse, que basta dessa vergonha. Já fomos achincalhados em rede nacional, né? Passamos dessa vergonha. Quem aqui não tem amigos fora, ou conhecidos ou parentes mesmo, que ligou ou que mandou um WhatsApp questionando, perguntando o que está acontecendo na cidade, prefeito preso, 11 vereadores presos. Então, realmente é uma situação vexatória, que realmente só uma campanha e o apoio da população para que a gente venha estancar esse tipo de situação e de fatos que ocorreram na nossa cidade. Então, estaremos aqui utilizando todos os meios que nós temos de comunicação. Já pedimos aqui, aproveitando os ouvintes da Rádio Cultura, para que nos apoie, que nos ajude nesse momento e que venha, junto com nós, levarmos essa campanha para que todo o corpo político de Foz do Iguaçu, tanto os membros da Câmara como do Executivo Municipal, que a sociedade iguaçuense não suporta mais esse tipo de comportamento dos políticos, né? Como disse o Juliano aqui, não estamos imputando a essa gestão e nem aos novos vereadores qualquer culpa em relação a isso. Na verdade, nós queremos que eles tenham ciência que nós estaremos prontamente fiscalizando e acompanhando todos os atos dele. Por isso que, dentre os itens, está ali, e nós pedimos a transparência total dos atos, tanto da Câmara Municipal como do município. Leandro, isso era para ele mesmo. Vai lá, não, Leandro, a Rádio Cultura, a imprensa de Foz do Iguaçu, as principais instituições, né, que são vocês aqui representados também, contra os cargos comissionados, mostrando até em números, né, a falta da necessidade, né, dessa quantidade com esses salários, mas isso parece que não chega, não ressoa dentro das paredes da Câmara, né? O que acontece que não sensibiliza os vereadores, que eles ainda têm argumentos para dizer que é necessário 4 assessores para cada um, com salários aí de líquido, né, de 7.500, né, 7.400. Bruto 7.985, já tem em janeiro assessor parlamentar PL5, segundo o portal de transparência, ganhando bruto 7.985. E nem com tudo isso, todas essas pessoas unidas, não chega a sensibilizar os vereadores, que poderiam, numa nova legislatura, poderiam já começar bem melhor. Exato, Dante. É importante colocar que eles foram eleitos pela população, né, para representar a população, e isso quer dizer, implica que eles deveriam ouvir a população, né? E eu gostaria de ressaltar que nós, agora, nessa nova legislatura, a CIF, a OAB e o Observatório Social, fizemos, desde o início, desde a posse desses vereadores, chamamos para um diálogo, né, conversamos, fomos à mesa, dialogamos por várias vezes, explicamos que nós faríamos essa campanha, né, e me parece que havia uma sintonia e um entendimento. Aí nomearam os seus assessores, aí vieram todos com 4 assessores, né, e isso vai desgastando, né, e a gente não vai entendendo, parece que realmente não ouvem, né? Então, isso é ruim para a imagem da Câmara, é ruim para a imagem do vereador, é ruim para a nossa cidade. Então, não nos cabe outra ação senão irmos à rua, né, nos manifestar. É isso que nós temos que fazer, e nós, como você mesmo citou, Dante, como as entidades aí mais representativas, talvez, da nossa cidade, nós temos o dever de fazer algo, né? E por isso que nós estamos lançando essa campanha. Nós não aguentamos mais mesmo, Nélio. Não dá mais. Não tem como a gente ouvir um discurso, né, e não ver a ação realizada conforme o discurso. Nós não podemos mais aceitar isso, né? Então, essa campanha, ela começa agora, ela não tem prazo para acabar. Não tem prazo, porque nós vamos fazer ações contínuas, né? O próximo passo agora é dia 12, nós estaremos às 9 horas, vamos montar um QG da campanha lá na feirinha, na nossa querida feirinha da JK, onde a gente vai estar lá entregando os panfletos, explicando para a população o que é a campanha, por que da campanha, né? Nós estamos num momento político, né? numa campanha política, dia 2 de abril nós temos eleição, e a população precisa estar consciente e mobilizada,
né, para mostrar à nossa classe política que nós vamos cobrar, que nós estamos aqui para cobrar e vamos cobrar. Será uma fiscalização permanente? Deve ser. A população não pode se omitir, Nélio. Nós temos... Olha, eu posso, é duro dizer isso, mas nós temos também culpa no cartório, porque nós temos que cobrar, nós temos que exigir, nós colocamos essas pessoas lá e nós temos que atuar também fiscalizando o trabalho deles. Por isso que nessa campanha, agora, para que a gente possa tentar chegar cada vez mais próximo do trabalho dos nossos agentes públicos, nós estamos pedindo aqui, além da comissão processante, a redução para 2 assessores, para que eles façam uma prestação de contas mensal das suas atividades e dos seus assessores também, né? O que fizeram esse mês? Né? Aliás, até já vem alguns dias com vontade de colocar isso no ar, e às vezes não dá espaço, mas se são funcionários públicos, no mínimo a agenda tinha que ser pública, né? Sabendo exatamente o que cada dia está fazendo, onde e o quê. Né? Exato. E o que eu vejo de mais importante, que como é uma nova Câmara, nós temos a oportunidade de todos construirmos uma imagem melhor para a Câmara, né? Resgatar a moral da Câmara, e eu acredito que essas pessoas, esses vereadores que foram eleitos, têm total condição de responder a esse anseio da população. Né? Pela conversa que a gente faz com cada um deles, a gente sente que é possível fazer. Né? Basta que eles realmente aceitem e incorporem o anseio da população. É isso que nós precisamos. O anseio do partido, né, é superior, a gente nota que isso ele prevalece, mas não pode ser, infelizmente não pode ser. O que prevalece, o poder emana do povo. Tá, mas há uma doença de poder quando o cara assume a função, há um problema de ouvido, fica surdo para a sociedade? Isso eu não sei, porque eu não cheguei a esse ponto e nem pretendo, mas pode ser que sim. Né? Porque as coisas acabam acontecendo de forma diferente da vontade que a gente sente da pessoa, né? Então, eu acho que o momento é propício para a gente poder unir forças e resgatar. Então, por isso, eu faço aqui um pedido à Câmara de Vereadores, aos candidatos que agora estão se postulando à Prefeitura de Foz do Iguaçu, para que incorporem a campanha. Eles precisam aderir a essa campanha, muito mais que a população. Né? E aí sim a gente vai começar a sentir o resultado e vamos retomar o nosso crescimento, o desenvolvimento que essa cidade tanto merece. Veja, com todos esses problemas, com toda essa vergonha nacional que nós passamos nos últimos dias, nós colocamos 37 mil pessoas no feriado aqui agora de carnaval nessa cidade. Então, se não atrapalharem, a cidade já anda sozinha. Né? Então, nós pedimos isso, esse envolvimento, os nossos vereadores precisam aderir à nossa campanha. Basta de vergonha. É isso que nós pedimos. É interessante pontuar algumas coisas aqui, Dante. Primeiro, você puder divulgar aqui o site, para que as pessoas... Inclusive a dona Rosa do Gleba Guarani está perguntando como a população, né, se enganjar nessa campanha, conseguir camisetas e o material todo. Exatamente. Então aqui nós já vamos, como o Leandro falou, domingo agora na feirinha, vamos estar distribuindo e prestando informações a respeito do teor da campanha. Mas o ouvinte que está aí agora nos acompanhando pode acessar o site da ACIF, né? www.acif.org.br/basta de vergonha, tudo junto. Então lá vai ter material da campanha para você divulgar, para você imprimir, para você publicar nas redes sociais e para você estar inteirado a respeito das coisas que nós estamos reivindicando aqui. Né? Acho que isso é interessante pontuar. Também é interessante pontuar que o Nélio deixou aqui, né? Como que saber que isso vai ter algum resultado. Então nós estamos encaminhando um ofício à Câmara, porque nesse primeiro momento dessa campanha, como o Leandro falou, a ideia é contínua, então ela enfoca um pouco mais a Câmara, até porque nós não temos um prefeito eleito ainda, né? Então não temos como cobrar uma figura específica, nós ainda não sabemos quem vai gerir a cidade. Então essa tônica desse primeiro momento da campanha recai sobre a Câmara, e principalmente motivados pelo que já aconteceu no passado, sabendo que não necessariamente atos da gestão atual, mas nós não queremos que aconteça de novo. Então nós vamos fazer um ofício para a Câmara pedindo que eles manifestem um posicionamento.
tá? Colocamos ali, sugerimos uma data de até no máximo 15 dias, eles se manifestem, ok? Pelo menos tomem uma postura com relação aos itens que foram elencados aqui na campanha, tendo esse aspecto de nós aqui representativos da sociedade, de querer uma resposta deles, né? Querer ouvir o lado deles, exatamente, ouvir o lado deles, né? Como sociedade civil organizada, essa é a intenção, né? Ser a voz, o porta-voz da sociedade e ouvir o que eles estão pensando sobre isso ou que atitudes eles pretendem tomar com relação ao que nós estamos convocando como apelo popular. É importante, Dante, se me permite, a gente, aproveitando o gancho do Juliano, convocar a população para que participe da campanha mesmo, né? Como ele comentou, no site da CIF, lá tem o material todo onde você pode baixar, fazer o download dos banners, do panfleto e coloque no seu Facebook, no seu Instagram, né? Coloque como capa lá do seu Facebook. Eu fiz isso hoje no meu Facebook, acho que todos deveriam fazer. Estou colocando aqui já. Aí, Dante. E colocar o banner ali da campanha no seu Facebook, porque isso vai alimentando e vai inspirando outras pessoas e trazendo outras pessoas. E o segundo ato que nós vamos fazer, que o Dr. Walter já comentou, é fazer com que a população vá no dia 2 às urnas com essa camiseta da campanha. Infelizmente, nós não vamos conseguir distribuir camiseta para toda a população que vai querer, porque a gente sabe que vai ter muita gente, mas pode ser por adesão. Ali no site a gente pode informar a malharia que está fazendo essas camisetas e pode solicitar lá direto, a preço de custo, nós combinamos com a empresa para fazer a preço de custo, para que todos tenham acesso, né? Os empresários coloquem esse banner na frente das suas empresas, nas suas vitrines, né? Comprem as camisetas, entreguem para os seus colaboradores, né? Vamos fazer o dia do basta, nós precisamos acabar com essa vergonha e mudar a nossa situação política de Foz. Vocês vão ter outdoors pela cidade, né, a campanha? Isso, hoje nós já começamos, hoje já tem vários outdoors aí instalados, colocados, nós vamos manter uma sequência aí com essa publicidade. Para não deixar apagada a memória também, isso, né? Isso. Então tá bom, Leandro, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a cultura novamente, parabenizo pelo trabalho que vem fazendo. Juliano, obrigado de novo e continue atento aos números, né, de Foz do Iguaçu, no que diz respeito às contas do Executivo e do Legislativo. O Observatório Social acho que é exemplo para o Paraná inteiro, né, até para o Brasil. Tem um site atualizado com as contas, a imprensa usa muito as ferramentas do Observatório Social em Foz do Iguaçu e a gente agradece, inclusive, né, esse trabalho que vocês fazem voluntariamente, né? Exatamente. Vocês fazem um trabalho de fiscalização do Executivo e Legislativo sem precisar de assessor, sem salários. Como conseguem isso? Nós temos só 2 funcionários hoje contratados do Observatório, toda a diretoria, conselho fiscal e voluntários são não remunerados, né? É um trabalho voluntário nosso. E nós entendemos que a nossa parcela, dada a população, a sociedade, eu acredito que é também que motiva tanto o Walter quanto o Leandro a estarem aqui, né, encabeçando essa campanha e pedindo essa situação de mudança. O que nós queremos é a nossa cidade melhor, é isso que nós queremos. Dr. Walter, eu sei que também não recebe salário na OAB, né? Não. Tem gente que pensa que os diretores da OAB recebem salários, mas não são remunerados também, né? E conseguem trabalhar. Não, nenhum cargo da ordem é remunerado, são todos voluntários lá. Eu acredito que isso seja um fator preponderante para a ordem hoje ser essa instituição que é, né? Ninguém ingressa na ordem pensando em ser remunerado. Todos ingressam lá prestando ajudar a sociedade e prestar um serviço aos seus colegas. E agradeço pelo convite, é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, representando a nossa OAB e parabenizar a Rádio Cultura aí por esse programa de maior audiência da nossa cidade aí, e sempre que precisar estou à disposição. Muito obrigado. Ok, muito obrigado então mais uma vez. São 12h59. Eu anuncio com pesar a morte do seu Wilson Moisés Fragoso. Ele tinha 60 anos, era suinocultor, teve morte natural no Hospital Ministro Costa Cavalcante. O sepultamento ocorre hoje em Medianeira. Ele era do Lar dos Velhinhos, foi pedido aqui para anunciar. E também faleceu José Luiz Rodrigues, esse aqui, desculpa, eu me enganei. O seu José Luiz Rodrigues, que era morador do Lar dos Velhinhos, foi ligado aqui hoje pela manhã pedindo para que anunciasse o velório dele, do seu José Luiz Rodrigues, de 58 anos, era auxiliar de cozinha, teve morte natural. Velório na Igreja Divino Espírito Santo, no Porto Meira, e o sepultamento no Jardim São Paulo, às 14 horas de hoje.
Também faleceu o seu Érico Rodi Toilier, de 56 anos, agricultor com morte natural, no Hospital Ministro Costa Cavalcante. O velório acontece em Santa Fé do Paraná, lá no Paraguai. Tá muito bom, esses são os óbitos de hoje, então. E 13h, eu quero agradecer a presença de todos e a esse programa. Nélio, obrigado, até amanhã. Ok, até amanhã. E como é assim de dia em dia, vamos colocar que é o tempo do basta de vergonha. Ponto final. Basta de vergonha, então. Tempo do basta de vergonha. Entre no site, no Facebook da Rádio Cultura e compartilhe, então, o logo, né, da campanha Basta de Vergonha, compartilhe, coloque no seu Face. 13 e 1, 33 graus. Obrigado pela audiência, até amanhã, tchau.